Regazzi, nosso amigo, gerente do Sebrae, já trabalhando no Sebrae desde 1993. Então, hoje a gente, como a Mirella falou, nós vamos fazer o último toque, e aí a gente convidou aqui o Renato Regazzi pela importância dele, não só no desencadeamento produtivo aqui do Rio de Janeiro, como também para o Sebrae, e um grande professor, pesquisador. O Regazzi, ele é mestre em gestão tecnológica pelo Cefet. Cefet hoje ganhou um prêmio mundial, não sei se você viu, Sim, parabéns, não é? Muito legal, primeiro lugar de inovação no mundo, é uma excelente instituição, indiscutivelmente. Pós-graduado em engenharia de produção, com ênfase em produtividade pelo Instituto Nacional de Tecnologia, é graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, como eu falei, desde 1993 no Sebrae, atualmente ele é o gerente da área de grandes empreendimentos. Ele vai explicar um pouquinho o que é a área de grandes empreendimentos, além de ser também conselheiro do Fórum de Competitividade da Firjan. O Regazzi também adora escrever, tem muitos artigos, diversos livros publicados, e e será um grande parceiro da Escola de Sebrae de Negócios. Então, falando da escola, nós temos essa sessão de talks aí com diversos assuntos que surgiram em função da pesquisa que foi realizada pela a área de gestão estratégica do Sebrae Rio sobre as dores dos empreendedores do Rio de Janeiro. E aí houve 7 temas, né, que foram votados, mais votados, e um deles é exatamente essa questão de negociação. Então, ontem nós tivemos o Zoroastro falando de uma maneira mais geral e de negociações difíceis, né? E hoje a gente tem aí a complementação com o nosso querido Renato Regazzi. Eu gostaria de lembrar que a escola, daqui 10, 15 dias no máximo, já vai estar publicando o edital do Programa de Desenvolvimento Gerencial, um PDG, também como um dos eventos de lançamento da escola. Esse PDG ele tem 144 horas, essas 144 horas são divididas nesses 7 temas, e nós estamos oferecendo uma turma de 40 alunos com 30 bolsas de 100%, 100% hoje de bolsa para 30 micro e pequenos empresários do Rio de Janeiro, e 10 bolsas de 100% também para 10 colaboradores do Sebrae Rio. Então, esse é um dos projetos de lançamento da escola, em que vocês vão ver aí a partir dos próximos, uma semana, 10 dias, uma grande divulgação de tudo que nós vamos estar fazendo, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, nós já temos aí 50 pessoas, e vamos passar diretamente a palavra aqui para o nosso querido Renato Regazzi. Ele vai fazer uma apresentação e a gente vai fazendo aí as perguntas para o final. Então, Regazzi, mais uma vez, muito obrigado, e a palavra é sua. Obrigado, amigo. Muito obrigado, Gronenberg, pelo convite. A Escola Sebrae de Negócios realmente é um grande empreendimento na nossa instituição, e você pode contar comigo, com a minha equipe. Eu estou há mais de 20 anos no Sebrae, como você colocou, desde 1993, e me dedico aí à causa da micro e pequena empresa, com vários artigos sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento regional. E nesse caso, eu fui convidado para proferir essa palestra sobre negociando com clientes e fornecedores, que é uma questão de vida, de sobrevivência das pequenas empresas e de qualquer empreendedor. Vamos lá? Vamos começar então, tá ok? Nesse contexto de relacionamento com clientes e fornecedores, a gente não pode deixar de falar sobre o tema da negociação, correto? O que é negociação? Por que ela é tão importante para o negócio? É uma palavra latina, negotiatus, que significa cuidar dos negócios, ou seja, quem não negocia não cuida do seu negócio. É um processo de relacionamento entre pessoas e busca o quê? Através do diálogo, objetivos a serem alcançados pelo entendimento.
O antagonismo da negociação, o que é, pessoal? É a guerra, é o conflito. Então, a negociação, ela faz parte desse relacionamento de clientes e fornecedores. E as habilidades de negociação são fundamentais para alcançar os objetivos de todos vocês, sejam profissionais, sejam pessoais. Ainda na questão de conceitos, nós temos vários conceitos sobre clientes, né? O que são clientes? São pessoas, organizações que podem ser internas ou externas à empresa. No caso da pesquisa do Sebrae, foi referente a clientes externos, mas nós temos os clientes internos nos processos internos da empresa, correto? Que são impactados por produtos ou serviços relacionados. Isso é uma reflexão do Philip Kotler, de 1993, que ele define o cliente dessa forma. Tem vários outros autores, o Peter Drucker, entre outros, que classificam o cliente, mas a essência é a mesma. É a razão de ser de uma organização. Olha que interessante, o professor Michael Porter, ele diz o seguinte: para você se relacionar com o cliente e você ter vantagens competitivas, você tem 3 formas. Isso é muito importante para vocês. Baixo custo, você ter um produto ou um serviço com custos acessíveis, que o cliente tenha condições de pagar, ou seja, quanto menor o custo, mais mercado você vai ter em relação ao número de clientes. Isso é um posicionamento de mercado da sua empresa. Tem que estar muito claro como você quer posicionar o seu negócio. Outra forma de se relacionar com o cliente é por diferenciação. O que é isso? Você faz com que o mercado pague um preço prêmio através de um serviço de maior qualidade, um design, entre outras inovações referentes aos produtos e serviços, correto? E, por último, outra forma de relacionamento com o cliente, qual seria para obter vantagens competitivas? Por nicho, pessoal. Nichos específicos. A gente pode fazer um produto direcionado para pessoas mais velhas da terceira idade, para criança, para o pessoal que gosta do setor de alimentos, alimentos sem glúten, e aí vai, né? Então, isso é uma definição muito importante do professor Porter. Fornecedor. O que é um fornecedor? É uma empresa ou organização que abastece você e providencia o quê? Algum produto ou serviço necessário para um determinado fim. Olha que legal. Clientes e fornecedores se relacionam ao longo da cadeia produtiva, por meio de fluxo de produtos e serviços numa direção e informações na direção oposta. Ou seja, quanto mais informações eu tenho de mercado, mais eu vou ter produtos e serviços adequados a esse mercado, nesse fluxo. Mas eu vou explicar direito o que é uma cadeia produtiva para vocês. Vocês vão ver. Vamos lá. Eu não posso deixar de falar, nesse contexto de negociação com clientes e fornecedores, da tão famosa e conhecida palavra competitividade. Quando a gente lê um jornal, lê uma revista, um artigo, ela aparece toda hora esse nome, competitividade. O que é isso, afinal? É a capacidade da empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais, pessoal, e de sobrevivência, que lhe permitam ampliar ou conservar mercados. Às vezes você não precisa ampliar o seu mercado. Só o fato de conservar, você vai ter que se manter competitivo, senão alguém vai lá e pega o mercado de você. Então, e sempre pensando de forma duradoura e obtendo uma posição sustentável no mercado, correto? Pois é, mas está aí a definição sobre competitividade. Agora, que fatores? Como é que eu lido com isso? Como é que eu entendo esse negócio de competitividade? Pois é, existem a competitividade no nível empresarial, estrutural e sistêmico. Eu não estou complicando, eu vou explicar exatamente, vocês vão entender quais são esses fatores de competitividade para o negócio de vocês. Está aqui. Fatores sistêmicos que influenciam qualquer negócio e qualquer sistema produtivo. Fatores políticos, é óbvio. Se a gente tiver com o sistema político muito conturbado, isso vai afetar o seu negócio. Fatores econômicos, a taxa de juros, por exemplo, o valor do dólar, etc. Fatores sociais, fatores ambientais e fatores do exterior. Exemplo, essa pandemia ela não estava mapeada, é um fator sistêmico para o mundo inteiro. Então, isso impacta o seu negócio. O grau de atuação de um empreendedor nesse nível da competitividade sistêmica é muito baixo. Não quer dizer que possa influenciar a competitividade no nível sistêmico. Por quê? Olha quem vem em seguida.
a competitividade, o fator estrutural. O que é isso? Questões de mercado, conexões entre cadeias produtivas, entre pequenas, médias e grandes empresas. Articulação que vocês, empreendedores, podem fazer através de uma associação de classe, uma associação, um sindicato patronal, juntar num cluster, num grupo de empresas, num cooperativismo. Isso são ações estruturais. E vocês vão observar a dinâmica da concorrência, as interações com instituições como a nossa, como o Sebrae, como a Firjan, como a FEComércio, entre outras instituições. Vocês podem decidir isso em grupo. Quanto mais empresas unidas, juntas de forma coletiva, vão conseguir influenciar essa competitividade no nível estrutural. E, por último, vem uma decisão que só cabe a nós, empreendedores ou gestores, que são os fatores de competitividade empresariais. A estratégia que você vai definir para o seu negócio, a forma que você vai gerir, como vai ser a sua produção, o seu marketing, a finança, o recurso humano e o P&D. Nesse caso, essa competitividade empresarial, que é considerada das mais importantes, é uma decisão do gestor, do empreendedor. Só depende de você. E o Sebrae tem diversos cursos, diversas informações exatamente sobre isso. E a Escola de Negócios do Sebrae, ela vai ressaltar, com certeza, todos esses temas ligados à gestão e à competitividade empresarial, correto? E aí? Pois é, eu defini competitividade para vocês, defini os fatores de competitividade e vamos ver que dinâmica, que é isso, onde é que eu me encontro nesse processo todo da competitividade. E aí, de novo, o professor Porter, americano, ele definiu 5 forças competitivas. Eu gosto muito dele porque ele é muito didático, o Porter. Existem outros pensadores, como eu coloquei o do Philip Kotler, o próprio Peter Drucker, mas eu gosto muito desse esquema que ele montou, onde vocês vão entender muito bem onde é que vocês se encontram nessa competitividade, nessa disputa de mercado. Vamos lá. Ele tem essas 5 forças. Falamos o quê? A primeira, o cliente. O cliente, ele está bem posicionado nessas 5 forças. Por quê? Porque ele define de quem ele vai comprar. Então, ele tem um poder de barganha bem elevado. Porém, vejam bem, isso acontece sempre? Depende. Se você tiver num oligopólio ou no monopólio, isso inverte. Pô, complicou, Regazzi, oligopólio e monopólio. Monopólio é quando tem uma empresa só fornecendo, e oligopólio é quando tem um grupo pequeno de grandes empresas também fornecendo. Aí você fica na mão do fornecedor. Exemplo, uma empresa do setor de plástico ela é obrigada a comprar resinas da Braskem. O setor de cimento também, ele tem poucas grandes empresas participando. Então, o poder de barganha, nesse caso do cliente, de um oligopólio, do monopólio, é bem menor. Mas a tendência é que o poder de barganha dos clientes sejam maiores do que os fornecedores. Mas, como eu falei, fornecedor, dependendo de como você está posicionado no mercado, você também consegue ter uma barganha. Qual a diferença dos dois? Quando você é cliente, o que você quer? Você quer pagar menos por um produto e ter um produto melhor. E quando você é fornecedor, você quer o quê? Que alguém pague mais pelo seu produto, não é isso? Então, essa é a dinâmica de mercado. Mas parou por aí? Não, gente, não parou. Porque existe aí, dentro do contexto da competição, a rivalidade entre competidores, dos concorrentes atuais do seu negócio. E para piorar essa equação, existem concorrentes potenciais. Que são esses? Um concorrente de um outro estado, um concorrente estrangeiro, que ele vem para cá e vem tomar o seu mercado, se você não mapear esse concorrente. E ainda mais, nós temos o quê? Que esse é mais difícil ainda de mapear, que são os substitutos, ameaças de produtos e serviços substitutos. O que é isso, Regazzi? Agora você complicou de vez. O que é isso? O Uber, por exemplo, que todo mundo conhece, ele é um produto substituto do táxi. Então, ele veio e derrubou muito o preço e esse mercado de transporte. Ou seja, se ele fosse observado antes, provavelmente o setor dos taxistas teria antevido e feito uma proposta no mercado para ter um posicionamento melhor. Então, vocês entenderam. Então, essas são as 5 forças ligadas à competitividade que vocês devem sempre analisar os seus negócios. Aí, vamos lá. Aí, voltamos, não tem como deixar de falar da tal da negociação. O que é isso? Isso é o fundamento, como eu falei, negociatos, que é você cuidar do seu negócio. Então, temos 9 passos bem simples
que melhoram muito você no processo de negociação. Vamos lá. A primeira é prepare-se, gente. Informação. Informação de quem? De quê? Primeiro, de quem você vai negociar, se for de um cliente ou de um fornecedor. Quanto mais informação você tiver deles, melhor vai ser a sua negociação. Ah, parou por aí? Não, não parou. Por quê? Você tem que ter muita informação de você mesmo. Às vezes é negligenciado, então você tem que ter informações precisas da sua empresa, indicadores precisos da sua empresa. A partir daí eu estou preparado e vamos entrar no campo da negociação, não da disputa. Então vamos definir o quê? Objetivos. O que eu desejo com aquela negociação? Quais são os meus limites? Isso tudo tem que ser escrito, tem que ser definido antes de entrar no processo de negociação. E aí vem o item 3, que eu acho muito interessante. Mostre o seu potencial, a sua reputação, a sua credibilidade. Mas, por favor, gente, sem encher demais, sem falar demais, tá? E sem ser muito arrogante, dizendo que é o melhor de todos. Não é por aí. Mostre reputação, que isso ajuda muito no processo de negociação. Mas seja curto nesse momento, por quê? Tem o item 4, escuta ativa, escutar. Quanto mais você escuta a outra parte da negociação, melhor posicionado você vai estar. Por quê? Porque a outra pessoa falando com você, ela vai estar te passando informação. Olha lá o item 1. E quanto mais essa informação fluir a seu favor, melhor vai ser a negociação. E tenha, então, alternativas. Quando você sentar numa mesa de negociação, tenha lá a sua alternativa A, mas tenha também a B e C. Seja flexível, como vocês estão vendo aí no item 6, dentro dos seus limites, tá? Se você não passar os seus limites, não adianta ser flexível. Você vai arrumar um grande problema para o seu negócio. Então, estabeleça os seus limites de forma planejada. E aí vem aí o item 7, estabeleça um caminho justo. Estabelecer um caminho justo. Vejam bem, e vocês vão ver no final da minha apresentação o porquê é importante o ganha-ganha. Só um lado ser bem sucedido na negociação não é justo. Ok? Ok. O item 8. Controle, gente, as suas emoções. Isso é importantíssimo e a gente passa mensagens corporais. Tomem cuidado. Se você, por exemplo, quiser comprar um carro e você estiver muito emocionado para comprar aquele carro, mostrando muito interesse, você não vai conseguir que o vendedor, a pessoa que esteja te vendendo um carro, ela abaixe o preço. Ela já vai saber que você vai comprar de qualquer maneira. Então, cuidado. Cuidado com as emoções, controle elas. Estabeleça o quê? Relacionamento. Muito importante isso. Com um relacionamento você consegue ter vantagens, porque você passa a ser um parceiro. E, Gazi, como é que eu posso me aprimorar, melhorar? Claro, gente, se preparando, treinamento, e isso vai ser oferecido, treinamentos de negociação na escola de negócio, melhoram a habilidade de negociação de todos vocês. Pratique muito e simule, que você vai tendo cada vez mais confiança no processo de negociação, ok? Vamos lá. E aí, olha só que legal. Voltei de novo naquela lógica da cadeia produtiva. Por quê? Uma dica, hein? Conheça qual é o elo que você faz parte da cadeia produtiva e entenda a cadeia produtiva como um todo. Isso é um bizu, isso é uma boa dica. Então, aqui vocês vão ver exatamente o que é uma cadeia produtiva e onde é que vocês se encontram, para você conseguir negociar bem e saber qual é o seu poder de barganha em relação ao cliente, fornecedores e também concorrente. Vamos lá. Peguei um exemplo aqui pegando uma grande empresa. Essa grande empresa ela tem fornecedores diretos, podem ser pequenas empresas fornecendo para essa grande empresa, correto? E também existem fornecedores desses outros fornecedores, são os fornecedores indiretos. Nós dizemos na bibliografia que são os fornecedores na cadeia produtiva, o quê? A montante. Ah, acabou a cadeia produtiva? Claro que não. Tem muito mais coisa pela frente. Olha aí. Nós temos os fornecedores ajusantes, que são os distribuidores, como vocês estão vendo. Depois nós temos o quê? Os varejistas. E esses varejistas vão lidar com os consumidores. Quanto mais eficiente tiver essa cadeia produtiva, essas empresas que fazem parte e se relacionam, melhor e maior número de consumidores vocês terão. Ou seja, quanto mais consumidores pagando a cadeia produtiva, mais todas as empresas que fazem parte dela
vão ser bem-sucedidas. Vocês entenderam a visão sistêmica? Isso é muito importante. Ah, mas não acabou ainda não. Nós temos os serviços pós-venda. Olha como a cadeia produtiva é esticada. Aí vocês, quando compram uma geladeira como produto, vocês sabem da importância do pós-venda. Mas parou por aí? Também não. Olha como a cadeia produtiva ela se estendeu. Vamos ver se vocês sabem o que vem por aí. Vejam bem, todos conhecem, é a famosa reciclagem, o reaproveitamento. Isso é muito interessante para o negócio. Inclusive, muitos clientes hoje dão importância às questões ambientais. Então, prestem bastante atenção. Esse é o sistema produtivo, tá ok? Então, vamos lá. Aí, vamos agora passar para vocês 8 dicas. São dicas mesmo, gente, práticas, para vocês começarem agora, a partir desse curso, a partir dessa palestra, aplicar no dia a dia de vocês. E vocês vão ver que são extremamente simples, mas são informações que nós codificamos aqui, baseado nas experiências de anos que o Sebrae tem com os pequenos negócios, e principalmente com grandes empresas, que são mercados exigentes. Aí eu dou uma dica para você. Se você quer ser uma empresa competitiva, vá e procure clientes exigentes. E aqueles clientes, às vezes, não vão te dar a melhor rentabilidade, mas eles vão te dar uma experiência para que você concorra em mercados menos exigentes. Então, vou lá. Vou começar a dar dica para vocês. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Avalie o mercado. Isso aí. Faça um levantamento dos clientes e fornecedores atuais e próximos do seu negócio. Por que próximo? Quanto mais perto, você tem vantagens locacionais, identificando o seu potencial de fornecimento e de compra, tá? Baseado na comparação com os demais. Então, marque os seus alvos, seus clientes e fornecedores. O que poderiam comprar de você? Você tem condições de vender para eles? É importante, é uma autoavaliação. Não adianta você querer vender e não ter condições, é o pior dos mundos. Em relação aos seus clientes, fornecedores atuais e novos, você pode renegociar prazos e preços. No momento agora da pandemia, isso apareceu na pesquisa do Sebrae. Por quê? Muitas empresas têm que renegociar com clientes e fornecedores, ou seja, praticar a negociação, a conversa, e com certeza vão ser bem-sucedidos se planejarem, se fizerem exatamente o que a gente está conversando hoje aqui com vocês. Correto? Vamos lá? Temos o segundo passo. Qual é? Estabelecer relacionamento. O Regaz já tinha falado isso anteriormente. Por quê? Vamos lá. Faça contato e abra novas oportunidades para a sua empresa. Relacionamento de forma direta. Obviamente, o direto hoje é o que a gente está fazendo agora nessa plataforma Teams. É virtual. A gente tem que evitar o contato físico, mas faça contato direto, olho no olho. Participe de feiras. O Sebrae tem uma série de feiras que ele participa e leva empresas também para estarem juntas. Participe de eventos de negócio. Quantos eventos já foram feitos esse ano, né, Cronenberg? Sobre sessões de negócios, rodadas de negócios. É ali que você vai identificar novos clientes e novos fornecedores. É fundamental isso para a sua empresa. Participe de programas de relacionamento entre clientes e fornecedores. É o famoso encadeamento produtivo. O Sebrae tem um programa específico para isso. Inclusive, é referente à gerência que eu faço parte, que é inserir micro e pequenas empresas nos grandes negócios, para atender os requisitos das grandes empresas. Então, participe. Tendo um programa de mercado, de relacionamento entre clientes e fornecedores, entre no ato, não pense 2 vezes. E seja acessível e cordial para estabelecer relacionamento, comunicação clara, colha feedbacks. O que é isso? Retorno, informação do seu cliente, plano de parceria, faça um plano. E temos aí o portal do Sebrae, o nosso site, temos o portal Rio Oportunidade de Negócio, com várias informações para o empreendedor sobre relatórios de inteligência, notícias de evento e muito mais para vocês, ok? Então vamos agora para o terceiro passo. O que vem pela frente? Fique atento. O que é isso? O que eu tenho que ficar atento? Integre-se à cadeia de valor. Você tem que gerar alguma solução de valor para o seu cliente, correto? Verifique as condições para isso, as normas e padrões do teu setor
e exigências daquele cliente e fornecedor para você se cadastrar e oferecer o produto. Atenção, gente, atenção com as normas de integridade. Isso é muito importante hoje em dia, que são as famosas normas de compliance. O que é isso? Siga as leis, é para seguir as ordens. E a integridade ela ficou muito forte atualmente devido aos problemas que todos conhecem, que tiveram aí com grandes empresas, problemas de corrupção, obras, etc. Então, integridade é fundamental para o negócio. Empresas que deixaram de ser íntegras estão aí praticamente falidas. Então, fique atento a isso. Os principais motivos de desgaste no relacionamento com compradores, entre clientes e fornecedores, quais são? Eles estão aí. Tudo isso foi pesquisado. Vamos lá? Qualidade inferior ao esperado. Isso é dramático. Outra, entrega de produtos e serviços em desacordo com o contrato. Ou seja, não se lê o contrato direito, é oferecido um produto errado. Olha o custo para a cadeia produtiva. Lembram lá da cadeia produtiva que eu mostrei para vocês? Não parou por aí, não. Esse tão, principalmente as grandes empresas, elas olham com muito carinho, que é o cumprimento dos prazos estabelecidos de entrega. Se você não entrega no prazo estabelecido, você pode parar uma produção. Por quê? Porque a tendência é que as empresas trabalhem com estoque baixo, just in time. Ok? A apresentação da documentação solicitada. Isso a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Os pequenos empreendedores são muito bons. Entrou um vídeo aqui, por favor, tá? Alguém entrou aqui, podia... Eu vou puxar de novo aqui. Só licença. Ok, voltou, tá? Só para tomarem cuidado na hora do computador de vocês para não puxar na tela, tá bom? Vamos lá. Eu estava falando sobre a apresentação da documentação solicitada. Vejam só, o pequeno empreendedor brasileiro, ele é muito bom, tá? Serviços excelentes, porém, acaba negligenciando na burocracia, na documentação. E quando essa documentação ela não é entregue, ele não recebe. Isso é um fator crítico de sucesso, tá ok? E dicas sobre documentação existem em vários sites de credenciamento de fornecedores. O próprio Sebrae do Rio Oportunidade de Negócio tem informações para vocês sobre isso, ok? Vamos lá? Atenção, gente, atenção. A entrega dos documentos, tanto para habilitação, voltei no assunto, como para o pagamento, é um fator crítico no relacionamento entre grandes compradores e pequenas empresas. Olha como esse assunto é recorrente. E vocês acham que não acontece? Veja só, as documentações são muito exigidas. O CNPJ, conta bancária vinculada ao CNPJ da empresa. Gente, o cara vai lá, vai receber, aí ele pega uma conta que não tem nada a ver com a conta da empresa dele. Não vai ser pago. Então, são cuidados simples de serem feitos, como manter o contrato social em mãos, balanços patrimoniais, alvarás municipais, certidões fiscais. E, se você é um fornecedor de serviços, as exigências de documentação elas são maiores, tá ok? Por exemplo da questão da saúde e segurança no trabalho. Como vocês podem observar, o PPRA, entre outras certidões que são exigidas para você oferecer um serviço para o seu cliente, ok? Então, voltou de novo a questão da documentação para vocês verem o quanto isso é importante. Tenham atenção, tá bom? Muitas empresas perdem espaço no mercado por isso, tá? Não é porque tem um produto inadequado. Pelo contrário, às vezes o produto é muito bom, mas a documentação ela fica sendo negligenciada. Você sabia disso? Então, essa é uma boa dica. Vamos lá. Temos mais. Temos a quarta dica. Elabore um plano de ações. O que é isso? Contemple as mudanças que devem ser realizadas para a adequação da sua empresa à cadeia produtiva. Quando você analisou lá atrás, você viu onde é o ponto que você dá na cadeia produtiva e os requisitos dos seus clientes e fornecedores, você tem que adequar, tem que fazer um plano de ação para isso. E aí fazer o quê com esse plano de ação? Vamos lá. Ele tem que ser viável.
Vocês fazem análise de viabilidade, isso é fundamental. Você não pode dar um passo a mais no empreendimento se você não fizer análise de viabilidade. Então, respeite a possibilidade de crescimento sem assumir compromissos além da sua capacidade de atendimento. Tá ok, gente? Não assumam compromissos que vocês não possam entregar. Isso é muito importante. Você pode ter um mercado grande, achar que se deu bem e vai ter um doce problema, né? Um mercado grande, porém um problema enorme. Tá? Eu falei doce problema porque o problema amargo, vocês sabem qual é, não tem mercado nenhum. Mas esse não deixa de ser um problema sério também, você ter um mercado grande e não conseguir entregar. Você vai sair dele, vai ser tirado do mercado. Então, o que eu tenho que fazer? Analise a sua capacidade produtiva. Isso é simples de se fazer. Faça projeções dos seus custos e das suas despesas e receitas. A partir daí, você vai ter noção da viabilidade, da tomada de decisão que você tem que fazer. E tenha, gente, sabe o quê? Indicadores. Vocês têm indicadores de faturamento, lucratividade, produtividade, de quê? De queixas ou reclamações de clientes ou de boas avaliações? Isso é importantíssimo para a tomada de decisão. Os seus indicadores financeiros são fundamentais, correto? Então, essa é a nossa quarta dica. Quarta e quinta, hein? Vamos lá. Mas tem que ficar atento ao quê? Olha que interessante. Isso também vem da prática, tá? O que eu vou passar agora para vocês. Cuidado, tá? Cuidado. Ao receber um pedido de cotação, não deixe de responder, mesmo que você não tenha condições de atender aquele pedido, ou que não tenha nada a ver com você. Gente, por quê? Isso acontece muito. Essa boa prática garante que a sua empresa não seja excluída de futuras cotações por um alto índice de quê? De falta de respostas. As empresas controlam isso. Você vai várias vezes no fornecedor e ele não responde, não demonstra interesse. Na verdade, você não está respondendo porque você não está... Aquele produto não tem a ver, você não tem aquele produto. Não tem problema. Você responde, diz o que para eles? Aí, na maioria dos pedidos de cotação, o fornecedor não é obrigado a fornecer todos os itens listados. Você vai responder que você não tem condições de oferecer aqueles itens. E, de repente, você tem a possibilidade de sugerir uma outra marca. Também a possibilidade de informar prazo de entrega diferente daquele que foi exigido. Informe antes, olha, eu entrego, meu produto é bom, mas eu não tenho condições de entregar naquela data que você falou. Combina antes e coloca por escrito. É recomendado conversar com o comprador responsável pela cotação. Converse, entre em contato, tire dúvidas. Lembre-se, lá na negociação que eu falei, primeiro item, prepare-se. Quanto mais informação, melhor. Vamos para o item 6. A sexta dica do processo de relacionamento clientes e fornecedores. Não basta cortar custos, ok? A produção tem que considerar um produto ou serviço com menor custo e que funcione para o mercado. Tenha um processo produtivo, pessoal, eficaz e eficiente. Compliquei, né? Eficaz e eficiente. Eficaz é atender a meta. Você quer vender X produtos, 100, você vendeu 100 produtos. Eficiente tem conotação de produtividade. É você fazer mais produtos com menos recursos, com menos gente, com menos matéria-prima e que seja extremamente eficiente. Então, tome cuidado também para não cortar custos que possam, de alguma forma, impactar o seu produto, o seu serviço. Então, para isso, o que você precisa fazer? Faça um mapeamento dos seus processos produtivos, seus processos de compra, seus processos financeiros, seus processos de venda, de pós-venda. Você pode melhorar esses processos, fazer com que esses processos sejam mais eficientes. Ou seja, você ganha produtividade, tem uma mão de obra qualificada, bons funcionários, dê treinamento a eles, insumos de qualidade, é extremamente importante, não adianta você cortar custo em insumos e trocar insumos de boa qualidade por insumos de má qualidade, isso vai interferir no seu processo e você não vai estar entregando um produto adequado para o seu cliente, correto? Vamos agora para o 7º passo. O que é que deve vir por agora? Vamos ver? Estava faltando ele, né, Cronenberg? Estava faltando ele, né, pessoal? Que é o controle as finanças de forma saudável.
A área financeira é fundamental. E as pessoas fogem da matemática desde o colégio, né, Cronenberg? Fogem. Não. Gente, temos ferramentas hoje extremamente simples, softwares, planilhas prontas, que ajudam muito vocês. O Sebrae tem consultorias especializadas e cursos nesse tema. Esse tema é fundamental para tudo e vocês vão ver por quê. Não deixe que a falta de organização ou decisões equivocadas prejudique a sua empresa. Se você tiver se você não tiver controle financeiro, você está ferrado. Você desorganiza a sua empresa e você vai tomar decisões equivocadas que podem levar seu negócio à falência. Então, você tem que controlar o quê? Controle o seu caixa. Controle as contas a pagar e a receber. Você faz isso? Isso tem que estar na ponta da caneta, na ponta do lápis ou na ponta do teclado, que agora tudo é no computador. Controle os estoques. Como eu falei anteriormente, as empresas trabalham com estoque baixo hoje. Você tem que controlar o seu estoque, manter ele baixo, obviamente, mas dentro do estoque de segurança. Você controla ele? Isso é importante. E a dica, gente, olha só que legal. Porque a questão financeira é fundamental. Em momentos de crise, o caixa é o rei. Eu digo até fora da crise, né? Defenda o seu caixa. A empresa não quebra assim, ela não se desfaz. O que quebra é o caixa. Quando o seu caixa ele tem problema, você errou o teu fluxo de caixa e você não tem como honrar com o seu compromisso, você acabou de falir. Vocês entenderam? Então, defenda o seu caixa. Olha o seu caixa, preste atenção. A empresa fale no caixa, não tem outro lugar. Quem quiser me dar uma outra forma de falência, eu não conheço, tá? Ela falha aí, no caixa. Então, o caixa é o rei, controle as suas finanças. E as matemáticas para isso são simples e a tecnologia veio nos ajudar em relação a isso. E o Sebrae tem muito o que oferecer para vocês, empreendedores, nessa questão ligada a finanças. E temos a oitava dica. Nossa, o que é isso, Regazzi? Busque certificações pertinentes ao setor. Por quê? Certidões são exigidas pela maioria das grandes empresas. Se você quiser vender para um mercado de grande empresa, é um pré-requisito. Você não entra nem no cadastro, praticamente. Você está fora. Por que isso? Certidões criam diferencial de mercado. Vamos lembrar lá do professor Michael Porter? Lembra? Diferenciação é uma forma. Você cria reputação, credibilidade. Isso é fundamental. Confiança, gente. Todos os negócios são baseados em confiança. Quando a confiança está baixa na bolsa, o que acontece? A bolsa despenca. Então, confiança faz parte do processo de negócios, negociação. Indicação geográfica, algo que vocês já ouviram falar de indicação geográfica, que tem a indicação de procedência e denominação de origem, isso remete reputação. Eu vou dar o exemplo mais simples, que todos conhecem, que é a Champagne. É uma região da França que tem esse nome. E pequenas empresas passam a ter o nome daquela região. Quando você compra uma champanhe, você paga um preço prêmio, porque existe uma certificação e uma garantia que daquela região aquele produto é bom, ok? E para lembrar vocês, a única forma de uma pequena empresa ter um brand, uma marca global, é por reputação geográfica, indicação geográfica. Guardem isso para vocês, correto? Não tem outra forma, senão ela é grande. A marca da Coca-Cola vale milhões, não é mais uma pequena empresa. A única forma de uma pequena empresa, repito, de ter uma marca global é através de indicação geográfica. É a Champagne, é o Prosecco, é a Cava, o vinho do Porto, entre outros. Parmegiano Reggiano, o setor de agronegócios trabalha muito com esse tipo de reputação e nós pagamos um preço prêmio para isso, tá? E isso melhora a questão de relacionamento, parcerias. A palavra de ordem é parceria com o seu cliente fornecedor, tá ok? Vamos lá. Essa foi a última dica, tá? Porém, lembra que eu falei para vocês lá na frente a importância do ganha-ganha? Veja só essa reflexão
de um livro que eu lancei em 2017 chamado Convergência Setorial, com 2 companheiros, o Antônio Pinot e o Carlos de Jorge. Veja só o que está escrito aqui. Na lógica da visão sistêmica e convergente, ou seja, já viram que uma empresa faz parte de um sistema. Ninguém mais tem mais dúvida disso, tá? Uma negociação ou solução pode ser tão eficiente para resolver um problema específico que, ao final, o que acontece? Pode desestabilizar ou destruir o todo. Que isso, Regazzi? Ou seja, o sistema por completo. Consequentemente, destruir a questão referente ao propósito original. Parece que eu compliquei, sendo então inadequada. Exemplo. Eu vou lá, estresso o meu fornecedor e cobro um valor dele muito baixo, e eu estou com um mercado razoável para mim. Aí eu chego de novo lá no meu fornecedor e vou tentar comprar de novo dele. Sabe o que aconteceu? Ele quebrou, eu quebrei ele. E eu quebrei junto. Agora, acabei de quebrar junto também, porque eu quebrei ele, eu preciso dele, eu não tenho como entregar para os meus clientes. Isso é um exemplo. Um outro exemplo dessa visão sistêmica é o setor de saúde. Ele é muito emblemático em relação a essa reflexão que eu gostaria que vocês pensassem, que toda decisão econômica ela tem que ter um viés social, sistêmico também. Quando a gente tem um problema, por exemplo, se eu estou com um problema no meu fígado, eu tomo um remédio e eu curo meu fígado e deixo meu fígado muito melhor que estava antes. Porém, eu morro depois que eu tomei aquele remédio porque deixaram de ver meu coração. Aquele remédio me matou porque, na verdade, meu fígado foi para o museu, embalsamado, bonito, para ser exposto, porque eu morri. Lindo fígado. Porque me matou meu coração. Isso é visão sistêmica. Você não pode, às vezes aquilo que você está achando que está levando uma vantagem numa coisa muito específica, pode destruir o sistema. Pensem assim, tá? Isso é muito importante para o negócio de todos vocês. Isso facilita muito a confiança e o relacionamento, como eu falei anteriormente, relacionamentos duradouros, de longo prazo. Esses relacionamentos que vão garantir para vocês vantagens competitivas, ok? Muito obrigado. Agora eu fico à disposição para as perguntas, pessoal. Que eu tirar aqui da tela, por favor. Muito bem. Muito obrigado, Regazzi. Além de ser um campeão, ele ainda cumpre o horário certinho. Obrigado, muito obrigado mesmo. Olha, acho que você falou coisas muito bacanas aí, viu? Assim, primeiro que você tem o DNA do Sebrae e não poderia ser diferente disso, né? Então, você deu essas dicas de ouro, acho que são fundamentais. Ontem eu falava que eu tive uma pequena empresa, né, durante muito tempo, e você falou coisas importantes que as pessoas se perdem, detalhes como ter uma conta no nome da empresa, como manter a documentação em dia, seja o alvará, sejam as certidões. Toda vez que você prestar um serviço, pedir para aquele fornecedor, para aquele seu cliente, um atestado de capacitação técnica, né? Eu declaro que fulano de tal prestou serviço com qualidade. Você vai acumulando isso que vai gerar essa reputação. Isso depois vai facilitar muito. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava numa universidade e nós estávamos fazendo uma parceria com uma universidade americana. E tinha um prêmio para um dos alunos que ganhasse lá aquele desafio, era passar uma semana lá na Universidade dos Estados Unidos, com tudo pago, e esse prêmio seria quase 6 meses depois, né? E no dia da apresentação, o reitor da Universidade Americana, ele falou, pessoal, não esqueçam do seguinte, você vai ter que ter um visto, você vai ter que ter um passaporte. Então, não deixa para fazer isso lá no final. E assim, não deu outra. A pessoa que ganhou não foi porque não tinha um passaporte. Sabe assim, e o cara avisou. Então, é mais ou menos isso. Assim, não deixa de ter a tua documentação em dia.
Eu falo isso com todo mundo, ó, a documentação tem que estar em dia. E quando a gente está falando aqui, né, de desencadeamento produtivo, Regazzi, e é nisso que eu queria pedir para você falar um pouco, porque você, sua equipe, né, a gerência, a sua gerência no Sebrae, faz um trabalho assim fantástico de promover os pequenos e micro, as micro e pequenas empresas do Estado do Rio, nesse encadeamento, podendo fornecer para grandes empresas como a Petrobras. Então, você deu as dicas, né, que são fundamentais. Eu queria te pedir isso. Fala um pouquinho do que você faz, da tua gerência. Não é uma propaganda, não, gente. É porque cada um de vocês que estão aqui, que são pequenos ou micro, que têm micro e pequenas empresas, podem se valer desse trabalho para fornecerem para uma Petrobras da vida. Tá? Então, acho que essa é uma dica muito importante para você dar, esse trabalho que o Sebrae faz via a gerência que você lidera. Por favor. Obrigado, Cronenberg. Primeiro, agradecer a minha equipe, né? Eu tenho uma equipe extraordinária, competente, tá? Que me faz ter bons resultados nesse setor de inserção das micro e pequenas empresas na cadeia produtiva das grandes, que é o programa de encadeamento produtivo. Isso é fundamental para o país, né? Nós compramos muito produto fora do Brasil e poderiam estar sendo vendidos e produzidos por micro e pequenas empresas em torno das grandes empresas. E o pequeno empresário, às vezes, desconhece a oportunidade que as grandes empresas têm de comprar deles. A grande empresa tem um grande poder de compra e ela compra de tudo. Então, quando a gente pensa, às vezes, numa empresa de um setor, vamos dar um exemplo, a Petrobras, como você falou. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o setor de óleo e gás. Está errado esse raciocínio. Por quê? Porque a Petrobras compra uniforme, compra alimento, compra papel, compra gráfico, compra artesanato, compra tudo. Ela compra tudo. Então, a gente acaba não se aproximando dessas grandes empresas por questões também de assimetria, né? Elas são muito grandes, robustas, as pequenas. O Sebrae, ele vem o quê? O programa de encadeamento produtivo, ele vem o quê? Ele interfere nesse processo, ele melhora a questão assimétrica entre a grande e a pequena empresa, com o quê? Aproximando, gente, oferta e demanda. Quem oferta e quem demanda. E as assimetrias de mercado acontecem muito por falta de informação, puramente. Só o fato de você botar uma pequena empresa junto de uma grande e realizar uma sessão de negócio, já acontecem bons resultados. Isso é impressionante. Fora isso, nós sabemos que tem pequenas empresas que devem ser capacitadas para atender o quê? Os requisitos das grandes. Então, as grandes empresas, como a Petrobras, como a Braskem, como a Gerdau, como a ICN, que está ali em Itaguaí, que faz a construção de submarinos. E temos várias grandes empresas, tem a Stefan, tem as empresas ligadas ao Porto do Açu, nós temos aí, vocês sabem que nós temos um polo automotivo, temos a MAN, temos a Peugeot, a Citroën, a Jaguar Land Rover, a Hyundai Heavy Industries. Poucas pessoas desconhecem esses excelentes ativos que existem no Rio de Janeiro e tem ativos também na área portuária, fantástico. Então, é um negociaço que existe aqui, porém, a maior parte dessas grandes empresas sabe de onde é que elas compram, pessoal? De São Paulo, do Rio Grande do Sul. Pior, que aí tudo bem está comprando no Brasil. Compra do chinês, compra lá do alemão. Por quê? Porque desconhecem a base de fornecedores locais e as bases de fornecedores locais não sabem o que existe ali de oferta e demanda. E o que a gente faz? Informação, aproxima e capacita. É a capacitação e desenvolvimento de fornecedores, que em cima de muita coisa eu acabei de apresentar para vocês. Como é que a gente capacita uma pequena empresa para atender uma grande? Primeira coisa é saber que requisitos essas grandes empresas exigem na sua compra. Se for serviço, eu falei anteriormente, são mais exigências, porque você lidar com pessoas, então tem certificações que têm que ser colocadas. Se for produto, nem tanto. Se for produto estratégico, você tem que ter outros tipos de certificações também. Então, nós identificamos esses requisitos e todos que estão me ouvindo podem ir nos sites de compra das grandes empresas, está tudo lá. Tudo que eu estou falando está lá. Tá?
onde vão dizer que requisitos elas exigem e, a partir desses requisitos, o que o Sebrae faz? Ele vai preparar a pequena empresa através de curso e consultoria para que ela atenda aqueles requisitos de forma rápida. O que vai acontecer? Com a lei de oferta e demanda, o negócio vai acontecer, é inerente. É uma lei de mercado, oferta e demanda. Eu tenho uma oferta que atende o requisito e está do meu lado, por que eu vou comprar do chinês? Não faz sentido. Eu vou comprar de uma empresa aqui do lado. Por quê? Porque eu também quero estabelecer relacionamentos. Porque essa empresa que está próxima, ela vai ser mais ágil, ela vai entender mais do meu negócio e vai me gerar inovações. E percebem o seguinte, no final dos anos 90 existia uma diferença muito grande e pequena empresa no relacionamento cliente-fornecedor. Existia assim, tá? Até os anos 2000. Depois dos anos 2000, com a quarta revolução industrial, a quarta, que é a digitalização, né, a automação, isso acabou. Sabe por quê? As grandes empresas descobriram que elas precisam das pequenas. E mais, do lado delas, elas precisam de um ecossistema, porque essas pequenas empresas podem, se ela não trouxer para junto, acabarem com o negócio dela. Tem vários exemplos de empresas que nasceram em garagem e que são grandes corporações mundiais. Então, é estratégico uma grande empresa ter no seu entorno pequenas. E mais, qual o sucesso desse projeto? A sociedade, porque você ganha grande, ganha pequeno e ganha você, ganha todos nós com emprego e renda ficando aqui, ficando no nosso bairro, ficando no nosso município. Então, a lógica Cronenberg é exatamente essa aí de inserção das micro e pequenas empresas nas cadeias produtivas das grandes empresas e que tem tudo a ver com o que a gente conversou agora sobre negociação entre clientes e fornecedores. E muitas das dicas que eu passei para vocês foram, sabe o quê? De mercados exigentes. E como você colocou, a questão da documentação, a gente negligencia, e você deu exemplo aí dessa universidade, desse aluno, ele ganhou, mas não levou, né? Ganhou, Exatamente. mas não levou. Isso acontece muito com pequena empresa. Ela ganha, mas não leva. Aí não leva, não tem, quebra. Tá bom? Então, respondendo a você sobre essa pergunta aí e a exposição do que a gente faz lá no Sebrae. Legal, obrigado, Regazzi. É porque é isso mesmo, você colocou isso bem, né? A gente tem capacidade, a gente tem, mas a gente negligencia a questão da documentação. Ah, isso vai ficar para lá, depois eu dou um jeito. E não é porque isso é chato, dá trabalho, é detalhe, né? Então, assim, mas pode ter certeza, é chato, dá trabalho, mas é possível. E como o Regazzi falou, você passa a ser diferente. Esse é um diferencial seu, né? De você estar rigorosamente em dia com tudo, com a documentação, com as certidões, né? E aí é chato a primeira vez, porque depois você só atualiza, né? Aí você vai só atualizando, fica bem mais fácil. Então, eu acho que essa é uma dica de diamante, não é nem de ouro. Mirela, tem perguntas aí no chat, comentários que você gostaria de acrescentar? Não tem nenhuma pergunta no chat. Se alguém quiser colocar, estamos aqui olhando. Cronenberg, deixa eu só fazer uma reflexão também interessante. Quando a gente falou lá sobre a lógica do ganha-ganha, né, da visão de cadeia produtiva, isso é fundamental para o país. E a importância do programa que a gente tem a oportunidade de gerenciar. A competição internacional, tá? Até a competição nacional, ela é por cadeias produtivas, por clusters. Clusters são agrupamentos adensados, onde você tem grandes, pequenas e médias empresas. Como eu coloquei na apresentação lá do fluxo da cadeia produtiva, se um elemento ali de um elo não for bem sucedido, a cadeia inteira ela tem problema. O produto final ele não fica competitivo, ou seja, o nosso país não fica competitivo se ele não pensar em cadeias produtivas adensadas e eficientes, onde todos os elos, pequenos, médios e grandes empresas, tenham a melhor tecnologia, a melhor inovação, a melhor gestão. Só essa reflexão que é importante colocar, e isso parte dessa lógica que você me presenteou para fazer essa palestra, que é negociações entre clientes e fornecedores, tá ok? Queria fazer essa colocação como estratégico de país. Legal, obrigado, Regazzi. Os clusters, né, eles são o que a gente chamava antigamente dos arranjos produtivos locais, né, como, por exemplo,
A gente tem, você citou bem o exemplo lá ali perto de Resende, Porto Real, onde tem ali um arranjo produtivo local da indústria automobilística, né? Pouca gente sabe, você lembrou bem, mas o estado do Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de automóveis do Brasil, só perde para São Paulo, passou Minas Gerais, que tem a Fiat, né? É, e esse foi um trabalho grande realizado aí nos últimos anos. É, a gente tem aí em Santa Teresa, né, de gastronomia, Friburgo lá de moda íntima. Então isso é uma forma também da gente estar próximo, né, de você estar adensado num cluster desse, fazendo parte daquilo ali. E é aquilo, né, quer dizer, a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Então você tem que estar você tem que estar forte ali naquela cadeia em que você faz parte. Isso é tão importante, Regaz, eu que você é engenheiro, eu fiz administração, na época que eu estudei, a gente tinha separado, como você falou aí, a montante lá, o fornecedor, né, que a gente chamava isso de administração de materiais, tinha uma disciplina de materiais. Aí tinha o inbound, que era dentro da fábrica, que era a produção, e a jusante, né, em direção ao mar, que era a distribuição, que era dentro de marketing. Hoje, você trabalha isso junto, chama Supply Chain Management, o gerenciamento de toda a cadeia de suprimentos, que é exatamente isso que você faz. Porque muitas vezes o mais importante hoje não é o custo unitário de cada uma dessas operações, mas o custo total. Então, às vezes, você pode comprar uma embalagem um pouco mais cara, mas isso vai baratear a sua distribuição. Então, você tem que olhar isso de maneira integrada, ou seja, o custo total mais importante do que o custo unitário. Nesse trabalho que o Sebrae faz na sua liderança na gerência de grandes empreendimentos, vocês têm essa preocupação, essa consultoria que é feita, esses treinamentos são pensando nisso também? Temos sim. Você falou uma coisa muito importante, que são das economias de aglomeração, que são os clusters, os arranjos produtivos locais, que eles, através da economia de aglomeração, são criadas externalidades positivas. O que é isso? Você usufrui no mesmo território, fornecedores em comuns, fornecedores altamente capacitados, infraestruturas tecnológicas, infraestruturas físicas, de estados, laboratórios, etc. Isso é extremamente importante do ponto de vista estratégico. E o empreendedor que tiver num cluster, se organizar dentro de um cluster, ele tem uma vantagem de economias de aglomeração. Dizendo o seguinte para vocês também, as cadeias produtivas, a gente tem uma grande oportunidade desses clusters agora no Rio de Janeiro, tá? Eu trabalho, nossa área trabalha, minha equipe trabalha com os polos competitivos. Nós mapeamos esses clusters onde tem grandes empresas aqui no estado, como a gente falou aí do automotivo, você tem o setor de óleo e gás fantástico, naval, você tem a indústria elétrica, a nuclear, a energia nuclear, você tem também a Braskem, a petroquímica e a área portuária, o Porto do Açu, é fantástico o que está acontecendo ali. Então, nesses locais são clusters que estão se organizando com pouca capacidade ainda de fornecedor local. O que a gente está fazendo é criando, desenvolvendo fornecedores locais, micro e pequenas empresas para poderem usufruir exatamente dessas riquezas. E lembrando o seguinte também para todos vocês que estão me ouvindo, com esse problema da pandemia, o local passou a ser empoderado. Então as economias de aglomeração de cluster passam a ser já eram estratégicas, né? Passam a ser ainda mais estratégicas, as economias de bairro, vocês veem as pessoas estão comprando mais próximo. Esse é o futuro também de uma retomada da nossa economia. As cadeias produtivas globais, elas foram rompidas, todos sabem disso, para tudo que é segmento econômico. Aquele que a gente mais entende desse rompimento foi o que aconteceu no setor de saúde, porque faltou tudo, faltou máscara, faltou respirador, só que vocês podem observar, graças ao trabalho do Sebrae,
de conversão industrial, várias pequenas empresas do setor de moda, do setor de plástico, do setor gráfico, passaram a fornecer EPIs, máscaras, para quê? Para a população e também para os hospitais. O que eu estou dizendo é o seguinte, e onde tem essas pequenas empresas em quantidade do lado das grandes, são os clusters. E esses clusters podem aproveitar aí e ocupar os espaços dos produtos importados que tiveram um gap de fornecimento e a gente entrar agora e fornecer localmente, porque a grande empresa também quer diversificar fornecedor, não quer ficar na mão de um ou de outro, porque foi um problema muito sério de cadeia produtiva. Então, nós trabalhamos então, com essa economia de aglomeração através dos polos de competitividade, onde nós juntamos várias grandes empresas, isso que é interessante, várias, de 7 a 8 grandes empresas, para comprarem de pequenas empresas locais. Eu dou um exemplo de um indicador na região de Itaguaí. Poucos conhecem Itaguaí, né? Itaguaí fica aqui do lado de Janeiro, fica a 70 quilômetros do Rio. Sabe o que tem Itaguaí, gente? Tem a Nuclep, que é uma empresa grande, fantástica, que começou na área nuclear, montando a Angra 1, a 2 agora vai para 3. Temos agora a ICN lá, que é a indústria de construção naval. Vocês sabiam disso? Que estão fazendo 4 submarinos convencionais e 1 de propulsão nuclear. Vocês sabiam que lá está o superporto, o Porto do Sudeste, de exportação de minério? Vocês sabiam que a Vale também tem operações lá? Vocês sabiam que o Porto de Itaguaí é o 4º porto em movimentação de carga do país? Você sabia que do lado de Itaguaí está a Ternium, que é aquela companhia siderúrgica do Atlântico, vocês lembram de Gerdau? Olha a concentração de grandes empresas numa mesma localidade Casa da Moeda, que podem comprar a Casa da Moeda, por exemplo. Então, nós trabalhamos exatamente nesses polos, desenvolvendo pequenas empresas para que sejam fornecedoras dessas grandes, e quando elas forem fornecedoras dessas grandes, elas vão ser melhores fornecedores para os mercados atuais e, quiçá, exportar. Lembre da minha dica, trabalhe com mercados exigentes, Cronenberg. Por quê? O mercado exigente que vai balizar, ele vai jogar sua competitividade lá para cima. E, a partir daí, você fica mais confortável no mercado. Então, escolha um cliente, às vezes, vou usar o nome, chato, aquele cliente que exige tudo de você. E você acha assim, pô, eu trabalho para esse cara e eu não consigo ter uma rentabilidade muito boa. Você está aprendendo. E aprendendo com o mercado mais exigente vai fazer com que a sua empresa fique mais robusta na gestão dela e no relacionamento de mercado. Então, como engenheiro, o fator K, o economista também tem, você dimensiona para a pior situação. Você dimensiona a pior situação, todas as outras situações você está mais confortável, você vai ter vantagens competitivas. Perfeito. Dicas de ouro aí, pessoal. Olha, sinceramente, aí a Mirella até colocou aqui um resumo, né, do que... Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Mirella colocou aqui um resumo, né? Então, vale ler aqui, né, o que o Regazzi colocou. Então, preparação. Isso não vai mudar, porque é interessante que hoje todo mundo está falando do novo normal, as coisas vão mudar, mas todas essas dicas que ele colocou aqui são dicas que não vão mudar. A gente tem que estar preparado, a gente tem que definir os objetivos e redefinir rápido quando houver um problema como aconteceu agora. Mostrar esse potencial, essa reputação que você vai construindo e que não é do dia para outro. Essa escutativa, né? Escutar, entender o mercado, olhar as oportunidades, entender, olhar internamente quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, né? Isso é muito importante, você se conhecer. Ter as alternativas, né? Então, de novo, a gente precisa, e o A, e o B, o que se, né? O que eu vou fazer se isso acontecer? Ser flexível dentro dos limites do planejado. Ontem o Zoroastro colocou isso. A gente tem que ser flexível, mas tem um limite, né? Tem um limite nessa negociação, porque senão você perde o primeiro assunto que você começou a colocar, que você explicou para a gente, a questão do posicionamento, né? Quer dizer, eu tenho que ser fiel ao meu posicionamento, né? Você começou por esse ponto, exatamente. Estabelecer esse caminho justo aí do ganha-ganha. Ontem nós falamos sobre isso. Uma relação ganha-perde, ela não é perene, ela é passageira, ela é efêmera. Eu me lembro que uma vez eu estava negociando com
desculpa, um negócio que eu estava fazendo e a coisa estava caminhando assim para não acontecer. Quando eu falei uma frase para o meu interlocutor, que foi assim: eu quero ganhar com você, eu não quero ganhar de você. Né? Então, assim, essa mudança na conjunção, ela ajudou muito. E não é discurso, é efetivamente o que a gente tem que pensar. Essa questão das emoções, né? É verdade, você tem que ser sincero, não tem que esconder muita coisa, mas não tem que demonstrar nem medo, nem muito interesse, nem, não é? Quer dizer, tenta se controlar, porque isso é importante. E, fundamental, o que vai te manter, mais importante do que vender, é continuar vendendo. Então, isso é relacionamento que a gente tem que ir fazendo. Então, assim, eu quero te agradecer muito, Regazzi. Acho que esse checklist que você fez aqui, sinceramente, são dicas de ouro para pequenos, microempresários, para os grandes empresários também. E fica aí, foi feliz a Mirela ter colocado aí no chat, porque é um checklist mesmo. Cola isso aí na tua mesinha de cabeceira ou na tua mesa de trabalho e lê isso todo dia aí, lembrando dos exemplos que foram dados aqui, porque esse, sem dúvida, é um caminho para o sucesso. Tem perguntas? Surgiram algumas? Mirela? Estou vendo aqui, acho que não. Então, eu queria voltar a palavra para o Renato Regazzi, para ele encerrar aí, agradecendo, Regazzi, de coração, a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua preparação, o que você trouxe aqui para nós, e lembrando a todos que nós somos suspeitos para falar, e o Regazzi mais ainda, porque está desde 1993 aqui no Sebrae. Eu só tenho 1 ano de Sebrae, mas nesse 1 ano eu tenho aprendido demais com as pessoas e principalmente essa reputação do Sebrae de cumprir a missão, e é o que eu mais ouço aqui, cumprir a nossa missão do desenvolvimento dos micro e pequenos negócios do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, Regazzi, obrigado, e a palavra é sua aí para encerrar. Gostaria de agradecer muito as pessoas que tiveram a oportunidade de participar dessa palestra, agradecer a Mirela, pela seu companheirismo, pela sua ajuda, e você, Cronenberg, não tenho palavras, você ter me agraciado pelo convite de eu fazer essa apresentação, que para mim é grandioso, tá? E eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de apresentar e mostrar os conhecimentos que nós estamos desenvolvendo junto dos nossos trabalhos do Sebrae. O Sebrae tem vários casos de sucesso com micro e pequenas empresas que a gente trabalha, os pesquisadores sabem disso, até de forma empírica, né? E a gente consegue coletar dados aí do mercado, dados do tecido econômico e codificar eles, que é isso que você me agraciou, para que eu multiplique esses conhecimentos com o maior número de empresas e de pessoas. Isso é muito bom, isso é o que a escola aí, Sebrae de empreendedorismo, você com certeza aí será muito bem sucedido, e nós também, com essa escola, que eu faço questão de fazer parte, já me coloco à sua disposição, acredito muito na questão da educação, e o Sebrae tem um conhecimento, os seus colaboradores que possam ser codificados e serem apresentados como cursos e palestras, onde não existe experiência igual. Por quê? Por prática, meramente isso. São 40 anos que a instituição tem de prática e com colaboradores maravilhosos que conhecem muito bem da micro e pequena empresa. E você está proporcionando a nós uma forma de multiplicar e desenvolver esses conhecimentos e prestá-los à sociedade, cumprindo mais uma vez a missão do Sebrae. Muito obrigado, Cronenberg. Obrigado, Regazzi. Mirela, você colocou aqui várias vezes, né, a lista de presença, então lembrando aí para as pessoas, tem aqui o link para fazer a presença, para que a gente possa controlar aqui e depois mandar as nossas informações também. Oi? Boa tarde, boa tarde. Eu estou participando, mas o chat não está aberto para mim.
No meu caso também. Depois manda a lista de presença, não sei como é que você faz. A avaliação também, que eu sei que é de praxe. Quem que está falando, por favor? Simone Maria Nogueira. Obrigado, Simone. Você entendeu, Mirela, o que houve aí? Você não está conseguindo acessar o link, é isso, Simone? O chat não aparece para mim. Para ninguém. O chat não aparece para ninguém. Não. Dá licença, para mim também não. Que Curioso, para estranho. mim aqui está aparecendo. O chat hoje não apareceu para ninguém, pelo visto. Então não tem como a gente... Para mim também não. Então é por isso que não teve pergunta, Regato. Exatamente. Foi bem que eu estava estranhando. O Cronenberg, eu estou à disposição. Se alguém quiser perguntar e abrir para perguntar, eu estou à disposição de vocês, tá? Vocês acharem melhor, tá? Eu estou à disposição a vocês ficarem até agora aí comigo. Se alguém quiser eu queria fazer uma pergunta, então. Sim. A minha formação não é na área de administração, então, às vezes, até os termos me soam estranhos. Quando você falou de cluster, você se referia a empresas de uma mesma localidade. E se fossem empresas, no caso são MEIs, são microempresários, mas que cada um tivesse localizado em municípios diferentes, mas todos com o mesmo tipo de produto e fazendo uma venda, e tentando fazer vendas, né? Ou fazer compras. Como esses supermercados que se juntam e você tem supermercados de vários municípios, eles se juntam para ter uma força, um poder de barganha maior no momento de uma compra. Isso se dá o nome também de cluster ou por estarem em municípios diferentes é uma outra designação? Isso é uma rede, todo cluster, tá? Ele tem a premissa de ter uma localização, uma concentração numa determinada região geográfica, tá? Esse é um princípio. Mas a lógica de clusterização, que você definiu muito bem, apesar de você ser da administração, mas parabéns, inclusive, você extrapolou o processo e a lógica das redes colaborativas, tá? O cluster é um exemplo de rede colaborativa no âmbito do território. E a tecnologia, ela permite exatamente o que você acabou de dar como sugestão perfeita e que usufrui da economia de aglomeração, igualmente, só que virtual. Você não precisa estar no mesmo lugar, você forma uma rede colaborativa com vários parceiros, como você colocou, oferecendo produtos e serviços que você vai conseguir ter um preço prêmio de mercado, porque você vai conseguir ter barganha, musculatura. Um exemplo parecido com o que você falou são as redes Petro, que é do setor de óleo e gás. São empresas enormes. O Sebrae ajudou a desenvolver a rede Petro, tem a rede Petro Rio e a rede Petro, nesse caso, da região norte, onde você tem pequenas empresas que se juntaram para participar do setor de óleo e gás. E o que você deu como exemplo é brilhante. E a tecnologia, ela permite sim, e você vai ter economias de aglomeração e, com certeza, os negócios que trabalharem em rede serão mais bem-sucedidos. Corretíssimo, o nome é redes colaborativas, tá? Mas a lógica é a mesma dos clusters, só que os clusters têm esse detalhe, ou arranjos produtivos locais, que se dão nome, ou APE, que são os APLs, né, que são os nomes meio esquisitos da administração. Mas você está certa, obrigado aí pela colocação, e se você está montando isso, pensa em fazer isso, procure o Sebrae para ajudá-la. Obrigada, muito obrigada, ficou bem claro. De nada. Obrigado pela pergunta. Ótima pergunta. Mirela, tem realmente, eu consigo acessar o site. Eu tenho um recadinho aqui, então, que eu acabei de verificar com os colegas o que aconteceu com o chat e, segundo me foi reportado, a TI informou que é um problema hoje no aplicativo, no Teams. Então, eu vou pedir a todos, porque como eu não tenho como encaminhar para vocês podem anotar o meu e-mail e me enviar um e-mail, porque por aqui eu não tenho como acessar os e-mails de vocês. Quem puder fazer, eu agradeço. mconde@rj.sebrae.com.br. mconde, com E no final.
poderia repetir, por favor? Com prazer. Meu nome é Mirela, o e-mail é mconde, tudo junto, de Mirela Condé, @rj.sebrae.com.br. Muito bem. Então, eu vou repetir mconde, tudo junto, @rj.sebrae.com.br. Desculpem aí a falha no aplicativo, né, no Teams. E, de novo, eu queria agradecer, Regazzi, seu tempo, sua disponibilidade, seu conteúdo, seu conhecimento. Foi muito enriquecedor para todos nós. E queria também agradecer aí a participação de cada um de vocês. Nós tivemos aí em torno de 80 pessoas concomitantemente nos ouvindo, participando. E daqui a pouco vocês vão ser impactados aí pelas nossas redes sociais com as informações da escola, que tem aí o professor Renato Regazzi como um dos nossos instrutores e professores. Pessoal, obrigado. Regazzi, obrigado mais uma vez. Mirela, obrigado muito você. Obrigado. Saúde, paz e se cuidem e fiquem em casa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Se cuidem todos. Até a próxima, hein? Obrigada, boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.